Araújo, meu querido, caríssimos ouvintes, diletos espectadores, estamos com aquela vinhetazinha das eleições 2024, porque a partir de agora são 9h10, informou Madeirão Construção, sua melhor opção para construir ou reformar, do Agreste ao Sertão, Madeirão Construção, Aline Canuto, e o maior processo democrático aqui do Brasil, que envolve também o Embalo Total, que envolve todos os nossos espectadores, ouvintes, internautas. A gente fica sabendo de tudo aqui mesmo, comigo, Aline Canuto, toda a sua equipe, nas eleições 2024 da 104,1. Na Rádio Palmeira FM, você confere os principais eventos das eleições. Tem uma cobertura abrangente, com análises especializadas para deixar o ouvinte, internauta e espectador atualizado do pleito eleitoral em andamento. Muito bem, conforme tínhamos anunciado, divulgado, propagado, quero agradecer primordialmente por ter aceito o nosso convite e por estar aqui, conforme prometeu, conforme tínhamos conectado, Dr. Márcio Henrique, atual vice-prefeito de Palmeira dos Índios, pré-candidato a prefeito também aqui na Princesinha do Sertão. Bom dia, mas muito bom dia mesmo para o nobre amigo, Dr. Márcio Henrique. Seja bem-vindo ao show de Rádio, TV e Jornalismo Alagoano, ao meu, seu, nosso Embalo Total. Que satisfação tê-lo conosco nesta manhã de terça-feira, Dr. Márcio. Bom dia, Aline. Bom dia a todos os ouvintes do Embalo Total. Bom dia ao povo de Palmeira dos Índios, região. Nós sabemos que o programa Embalo Total, através da Palmeira FM, vai longe, chega longe. Então, a todas as pessoas que estão ouvindo, os motoristas que estão passando aqui pela BR-316, os nossos amigos de Garci, de Estrela de Alagoas, Minador do Negrão, Quebrangulo, Belém, enfim, a todas as pessoas. E a todos os nossos amigos de Palmeira, que estão aí nas suas residências, estão nos seus trabalhos, nos seus ambientes de trabalho, pedir a Deus a bênção para esse dia. Estou aqui, Aline, à disposição para a gente conversar, bater um papo sobre este momento em que, graças a Deus, nós vivemos a cada 2 anos no nosso país, né? Verdade. A eleição no nosso país ela acontece a cada 2 anos. Elegemos em uma oportunidade presidente, deputado federal, deputados estaduais, senadores e governadores, e elegemos em outra oportunidade os prefeitos dos mais de 5.000 municípios do nosso país e os vereadores que vão conduzir os destinos das células da nossa república, que são os municípios. Perfeito, doutor Márcio Henrique. José Rafael, só quero que você dê um toque aqui para levantar um pouquinho a câmera, que eu não consegui, para ficar um enquadramento perfeito do nosso entrevistado do dia. Só levantar um poucozinho, tá certo? Lá, por aquele lado, por lá, José, para ser mais discreto aqui, pronto. Enquanto isso, eu vou papeando com o nosso queridíssimo doutor Márcio. Doutor Márcio Henrique, a gente tinha selecionado um amigo justamente para hoje, o último dia desse rol de entrevistados, e eu acredito que o grande cerne da questão é porque a sua pré-candidatura é uma das mais melindrosas, eu diria assim. Por quê? Porque o amigo faz parte da atual gestão em Palmeira dos Índios, ao passo que o amigo almeja, pretende migrar com seus próprios passos, vamos dizer assim, também o cargo de executivo, de prefeito, no próximo dia 6 de outubro. O que motivou, doutor Márcio, e como é lidar com isso? Gestão e, ao mesmo tempo, uma pré-candidatura à majoritária. Aline, a primeira coisa que a gente tem que agradecer a Deus são as oportunidades que Deus nos coloca, né? Eu tive a oportunidade de assumir ou de disputar durante 2 vezes o mandato de vice-prefeito da cidade. Tive a oportunidade, antes de ser vice-prefeito, de ser vereador do município de Palmeira dos Índios. Por 2 mandatos. Um mandato, Márcio, foi, certo. Nós assumimos em 2013, 13, 14, 15, 16. Antes disso, eu tinha assumido o cargo de secretário de saúde do município de Palmeira dos Índios. Perfeito. Então, e vim para Palmeira dos Índios em 1993 com o objetivo de fazer medicina. Esse era o meu objetivo principal. E a política ela foi acontecendo na minha vida.
essas oportunidades foram surgindo. E eu fui abraçando essas oportunidades. Eu tenho certeza que as oportunidades que Deus nos proporciona, principalmente quando você tem princípios, e Deus sabe que você tem no seu coração, você se sente bem fazendo. E eu me sentir bem executando essa outra função como dentro de um processo de gestão e de uma atividade legislativa que tive a oportunidade de ser. Nesses momentos em que eu tive essa oportunidade de servir, que eu acho que esse é que deve ser o nosso ponto principal, você sabe, sabendo o seu potencial, você sabe onde você quer chegar. Agora você tem que se colocar diante da vontade de Deus. Saber o que é que Deus quer de você, como cristão, como cidadão, e a partir daí você exercer o seu papel. E foi assim que eu procurei fazer. Chegando nesse processo agora, eu me orgulho muito de todo o trabalho que foi feito durante 8 anos. Lógico que nem todo o trabalho é perfeito, e principalmente um trabalho que é conduzido por seres que não são perfeitos. Né? Palmeira dos Índios elegeu por 2 vezes 2 homens que não são perfeitos, são pessoas que têm vontade e sempre tiveram vontade de fazer o seu melhor. Nem sempre a gente consegue, mas Palmeira teve os seus avanços, tem os seus erros que precisam ser corrigidos, principalmente para fazer com que Palmeira dos Índios continue caminhando e avançando no sentido de tornar-se uma cidade que seja uma cidade acolhedora para todos nós. E isso me levou a colocar o meu nome como pré-candidato. Eu confio muito em Deus, eu confio muito nos princípios que estabelecem, que norteiam a minha vida, e colocou meu nome como pré-candidato a prefeito, e vamos ver como é que isso vai acontecer, quais são as respostas que nós vamos ter. Tudo isso tem um planejamento que é feito, e dentro desse planejamento a gente procura sentar e definir os caminhos. E é isso que nós estamos fazendo. Estamos com a nossa convenção marcada para o dia 5, e até lá nós temos ainda algumas coisas a fazer para definir e fechar uma candidatura a prefeito. Doutor Márcio Henrique. Nesse momento, Aline, eu sou um pré-candidato, mais um dos 5, temos hoje 5 pré-candidatos, eu sou mais um dos pré-candidatos a prefeito de Palmeira dos Índios, por acreditar que eu posso dar ainda uma contribuição muito grande para Palmeira. Agora, isso a gente tem que esperar a resposta, que vem principalmente do povo. Com certeza. Doutor Márcio Henrique, um dos pontos chaves da tua vida, da tua trajetória, da tua essência, é a tua fé em Cristo, em Deus. E isso é alicerce, é base, princípios, caráter. Isso a gente herda de berço. E desde já eu lhe parabenizo por, em todos os seus pronunciamentos, sempre exaltar a palavra do Criador, a palavra de Deus, e colocá-lo acima e à frente de tudo aquilo que o amigo executor realiza. Nesse interstício, doutor Márcio, dessa tomada de decisão, há algum mal-estar com a atual gestão de Palmeira dos Índios? Como é que o senhor está lidando com isso? Porque o senhor permanece vice-prefeito até dia 31 de dezembro de 2024. Ao passo que o senhor galgou com uma pré-candidatura, está galgando diversificada, né, da atual gestão. Como é que está isso? Há algum mal-estar? Como é que a sociedade está respondendo a esse seu desvinculamento, vamos dizer assim? Além da principal coisa que tem que existir é a tranquilidade e a paz no coração das coisas que você faz. Né? O que existiu foi vamos dizer assim, uma ruptura política. Certo. Né? Durante 8 anos de convivência como vice-prefeito e prefeito, durante 4 anos de convivência como vereador, existiu uma construção de uma relação de amizade. Então, essa relação de amizade ela tem que ser respeitada. Né? E é isso que eu estou procurando fazer, respeitar essa relação de amizade. Houve uma decisão política. Na vida, a gente tem que ter posições. Foi tomada uma decisão pelo grupo político de apoiar uma outra pessoa. E eu tenho que respeitar essa posição. Eu não posso impor a minha candidatura ou o meu nome em nenhum lugar que eu esteja. Eu tenho que respeitar esta posição. Que eu tenho certeza que também a posição que eu tomei ela tem que ser respeitada. Eu acho que naquele momento, acredito que naquele momento em que eu tomei essa decisão, por acreditar que eu posso contribuir com Palmeira dos Índios. Então, tomei essa decisão. Agora, a gente tem que aprender
na vida, a construir e subir degraus, principalmente na relação com as pessoas, e respeitar a cada um, e foi isso que eu fiz. O fato de eu ter tomado uma decisão política não significa que a ruptura de uma relação ela vai acontecer. Foi uma decisão política que eu tomei, tendo a consciência de que eu posso contribuir com Palmeira dos Índios. E jamais, pelos princípios que norteiam e que eu tenho na minha vida, eu iria romper, como o povo gosta de dizer na política, sair cuspindo no prato que comeu. Absolutamente. Não existe um prato, não existe uma refeição. O que existiu foi o ideal de duas pessoas que conviveram durante 4 anos no poder legislativo desse município, perceberam que podia contribuir com o município. Tenho certeza que contribuímos muito para a construção de uma nova Palmeira dos Índios. Lógico que erros, volto a dizer, são cometidos durante esse processo. Não tem como você resolver os problemas de um município da noite para o dia. Então tem um planejamento que tem que ser seguido aí durante mais anos pela frente, com gestão responsável, que vise a implantação de políticas públicas para melhorar verdadeiramente a qualidade de vida das pessoas em todas as áreas, na área da saúde, da educação, da agricultura, cultura. Então, em todas essas áreas, a gente precisa implantar políticas públicas que tenham como objetivo melhorar a qualidade de vida verdadeiramente das pessoas. E é esse caminhar que a gente tem que ter. E, na vida, aprender a respeitar as pessoas. Às vezes você tem situações que são ruins, mas você tem que aprender a se colocar... saber lidar com elas. Saber lidar e, principalmente, Aline, saber perdoar. Né? Saber perdoar. Eu acho que é isso que é o mais importante. E Deus nos dá essa oportunidade, tanto a mim quanto a outras pessoas, de saber que ofendeu e que foi ofendido, e que você tem que perdoar. E agora... Não só uma vez, mas até 70 vezes 7. 70 vezes 7. Quantas vezes assim nos for. Então essa é a dinâmica da vida. E eu tinha até, doutor Márcio, uma parte na tua fala, ressaltado aqui em algum dos nossos comentários no dia a dia, principalmente quando se referencia a política, eleições que estão se aproximando, que um candidato super humilde, que a gente admira, é o doutor Márcio, principalmente porque em nossas entrevistas semanais, como o doutor Márcio diversas vezes já que participou também, uma delas eu me recordo com muita afeição, que o amigo pediu desculpas em público se houve algum mal-entendido entre a gestão anterior, principalmente quando se ventilava aí que houveram alguns cortes, alguns repasses, algumas indiferenças na relação do doutor Márcio e o atual gestor. E eu me recordo muito bem, e eu tenho ressaltado isso aqui por esses dias, doutor Márcio, que me recordo que o senhor pediu desculpas e disse, não, doutor Márcio errou no tempo, mas agora já estamos juntos, e é isso mesmo. E agora o senhor, mais uma vez, na sua humildade, dizendo que onde houve o erro, que tem que ser perdoado, onde houve os acertos também tem que serem levados em consideração. Eu acho isso importantíssimo. Eu acredito que é assim que se constrói uma democracia, doutor Márcio. Exatamente, e respeitando principalmente as decisões que as pessoas tomam. A democracia, eu ressalto sempre, ali nas reuniões que nós estamos fazendo, é que as pessoas têm que entender a grandeza desse momento da política. Não são todos os países que nós temos aí, um país aqui na América do Sul que está num processo eleitoral em que o desgaste é muito grande e as questões internas são muito difíceis de se resolver, não é? E nós temos um país onde a cada 2 anos nós temos as nossas eleições e as pessoas fazem as suas escolhas. Quando nós fazemos reunião, eu digo, se nós hoje estamos satisfeitos com as escolhas que nós fizemos há 4 anos, fomos nós que fizemos essas escolhas. Se não estamos satisfeitos, também fomos nós que fizemos essas escolhas. Mas o mais importante é você saber abrir portas por onde você anda e não fechar portas. A nossa maturidade, ela nos leva a sempre buscar a oportunidade de pedir perdão e desculpas quando a gente erra, também perdoar as pessoas que nos ofendem, mas manter uma relação de respeito. Pode não ter uma relação de proximidade mais, mas uma relação de respeito, porque nós temos que ter, quem tem, Aline, a formação que nós temos, a formação religiosa, a gente sabe o poder que tem a comunhão. A gente sabe o poder que tem a comunhão, a gente sabe o poder que tem receber o corpo de Cristo
todos os sábados, todos os domingos, ou todos os dias, né? Ou todos os dias, e você ter o seu coração limpo. E nós somos seres imperfeitos, e nem sempre nós temos o nosso coração limpo, a nossa casa limpa para receber Deus dentro do nosso coração, né? Nós somos seres imperfeitos, e que temos o que nos torna, vamos dizer assim, sobreviventes, é acreditar na misericórdia de Deus. Porque quantos erros eu cometo durante o meu dia? Quantos erros eu cometo? Quantos desejos me vêm à cabeça insanos e coisas ruins? Verdade. E a gente tem que manter essa renovação, essa purificação a cada instante, porque quando for no final de semana, principalmente, é o preceito de nós recebermos o corpo de Cristo pelo menos uma vez por semana, a gente chega lá com o nosso coração limpo e aberto para receber. E nem sempre nós estamos preparados para isso. Né? Então, é um renovar, é um alvejar a alma e o coração todos os dias, e digo, nós temos um Deus misericordioso, um Deus do impossível, e que nos permite esta renovação e esse alvejar de alma a cada dia para poder recebê-lo. Quanta inspiração, viu, do Espírito Santo aqui, bastante emocionado, doutor Márcio, mas não tem como não se emocionar quando a gente fala das coisas sagradas, das coisas que nos alavancam dia após dia. Doutor Márcio, como o senhor visualiza o atual cenário político do município de Palmeira dos Índios? Palmeira dos Índios está bem do jeito que está hoje, dia 30 de julho de 2024? Palmeira dos Índios está muito bem. Agora, Palmeira dos Índios precisa melhorar muito mais e avançar muito mais. Eu digo sempre, Aline, são degraus que você tem que subir a cada dia em uma gestão. São degraus que você tem que subir. O referencial que nós temos são as pessoas. São as pessoas que precisam das políticas públicas. E são elas que dizem as suas necessidades. Evoluímos, sim. Mas precisamos melhorar? Sim. Em quê? Vou dar um exemplo. Nós caminhamos muito na saúde. Nós temos uma estrutura de saúde. Hoje, nós assumimos o município há 8 anos e sabemos como nós encontramos os nossos postos de saúde. Nós sabemos como nós encontramos. Nós sabemos como nós encontramos a nossa UPA. Transformações foram feitas, mas precisam ser feitas muito mais. O senhor acredita que evoluiu a UPA de Palmeira dos Índios nos últimos 8 anos? Ela evoluiu, mas está normalmente em um processo de decadência muito grande. E eu volto a dizer, quem é que é o termômetro de tudo isso? É o povo. E eu sou médico. E eu ouço esses clamores chegando. Nós passamos um processo de renovação, conseguimos pagar as dívidas que encontramos da UPA, conseguimos manter uma estrutura boa durante algum tempo, mas hoje ela está precisando, como todo órgão público, precisa de manutenção. Tudo na nossa vida precisa de manutenção. Então, a UPA de Palmeira dos Índios é o que você ouve das pessoas. Eu não estou falando aqui porque fulano que a oposição foi disso, claro. Não, eu estou falando aqui dos clamores do dia a dia das pessoas, de você chegar, demorar no atendimento, você chegar e não ter a atenção devida daquele profissional que está ali na ponta para receber você, humanização, de você receber o atendimento e ir aguardar uma medicação e ter paciente, não foi só um ou dois pacientes, foram vários pacientes que dizem que vão para aguardar a medicação e passam lá 2, 3 horas aguardando a ser medicado. Muitas vezes reclamam da falta de medicação. Então, esses são os clamores das pessoas, que a gente tem que fazer uma análise, uma autocrítica e ver que a gente pode melhorar. Os postos de saúde da gente, nós temos hoje postos de saúde muito mais estruturados do que nós tínhamos. Mas o que é que o usuário reclama? A maioria das UBSs todas reformadas, né? Grande maioria delas reformadas, com estrutura boa. Mas o que é que o usuário reclama? Reclama primeiro que demora a fazer uma marcação de consulta. Exames são perdidos, documentações pessoais, diversos relatos no nosso departamento. Pronto, então é isso que eu digo. São os clamores, a realidade que a gente traz é aquela realidade que vem das pessoas. Um palmeirense, semana passada, já lhe interrompendo, doutor Márcio, ficou cerca de mais de 1 hora à espera de uma unidade de pronto atendimento do SAMU aqui em Palmeira dos Índios. Apesar da gente saber que a central é em Arapiraca, o senhor acredita, como médico, agora estou até questionando, não como político também, isso é humanamente correto? Uma vez que a unidade, a gente sabe que a central é lá em Arapiraca, mas que um contato a gente faz em fração de segundos, no WhatsApp, no telefone, é normal ficar mais de 1 hora
E alegaram o quê? Falta de combustível, isso e aquilo. E o paciente ficou lá estendido por mais de 1 hora na Avenida Governador Muniz Socão, ali, né, Zé Rafael? Na saída para Arapiraca. Como é que o senhor vê isso, doutor Aline, Márcio? vou só concluir a outra pergunta para poder entrar nessa, porque é tudo numa área só. Então, quando a gente fala onde pode avançar mais, principalmente nesse sentido, você dá respostas. Eu digo sempre, e procuro explicar, saúde você trabalha com números, você trabalha com demandas. Certo. E você tem que ser ágil, porque atrás desses números estão vidas. E você tem que ter essa agilidade. Você falou de coisas aí que são pertinentes, que as pessoas reclamam. Então, é essa atenção que você tem que dar, desde o atendimento primário, na atenção básica, quer dizer, o paciente tem que ter acesso à consulta, temos que entender que aquilo ali é como se fosse um consultório, sim, onde você vai agendar uma consulta. E os pacientes têm uma dificuldade. Hoje você tem relatos ainda. Eu tenho muito orgulho de ter feito parte de uma gestão de saúde entre 97 e 2000, onde as pessoas dizem naquela época não tinha fila nas unidades de saúde. Não sou eu que estou dizendo. Quando o senhor estava secretário de saúde, né? Quando eu estava secretário de saúde. Então, eu tenho orgulho disso daí. Por quê? Porque nós tínhamos uma dinâmica onde a pessoa ia à unidade de saúde, fazia uma marcação. Urgência, existia uma quantidade de atendimentos de urgência naquele dia. Então, era assim que funcionava. Hoje nós temos a mesma coisa. Acontece em outros municípios, com o desenvolvimento da tecnologia, hoje nós temos a possibilidade de contratar um serviço, não é? Onde a pessoa pode fazer o seu agendamento através do seu smartphone. Quem é que não tem um smartphone hoje em casa? Verdade. Então você pode hoje, no Sistema Único de Saúde, você marcar sua consulta através de um smartphone, você receber mensagem para confirmar, como acontece nos consultórios, sim, particulares, receber a mensagem para confirmar sua consulta. Tudo com muita praticidade. Praticidade, você não precisa mais ir ao posto, você abre a agenda ali, tem vaga naquele dia, não tem, você marca para outro dia. Você, quando sai do consultório, você pode fazer a marcação dos seus exames. Isso já existe. E a gente precisa trazer isto para aqui. Nós precisamos trazer a questão dos exames que você falou, a questão das medicações, a questão a ausência, a falta também, doutor Márcio, de fraldas, de coisas tão simples também do ponto de vista... São reclamações recorrentes. Então, nós precisamos dar resposta. Não é simplesmente dizer que isso é intriga da oposição, não. Nós precisamos dar resposta. E eu já lhe pergunto, entendeu? Isso e retorno à minha pergunta inicial. É muito melindroso estar aqui com o doutor Márcio, porque o senhor é gestão. Sou gestão, com muito orgulho. Eu digo isso. Eu fui para uma entrevista e disseram, doutor Márcio não consegue dizer o que é, se está contra. Não, eu sou contra não, eu sou a favor da minha gestão. Lógico que, como tudo, tem que se fazer correções e se fazer uma autocrítica para corrigir. As pessoas podem não me achar fazendo parte desse processo de gestão ou de uma equipe, mas eu sou. Sim. Eu fui eleito também. Nós o elegemos. Exatamente, quando eu fui eleito também. Quando a gente elege um prefeito, a gente não só elege o prefeito. Elege o vice-prefeito tem um papel, uma função importantíssima dentro do município, dentro da sociedade. E foi isso que eu procurei fazer. Né? Eu tive um grande prefeito ao meu lado. E o senhor foi com muito orgulho eu digo isso. Tive um grande prefeito ao meu lado. Mas eu nunca fui submisso às vontades de ninguém na minha vida. Eu fui uma pessoa de sempre colocar os meus pontos de vista, discutir, tomar posições, ter a liberdade, dar a liberdade das pessoas de se expressarem. O senhor demonstrou isso também nas eleições de 2 anos atrás, para deputado, para presidenciável, que o senhor teve o seu próprio caminho a seguir também, que divergiu da atual gestão. Corrobora o seu entendimento. Exatamente. E apoiei um deputado estadual do grupo. Sim. Onde, numa reunião que nós fizemos, eu fiquei surpreso de acharem que eu não ia apoiar a candidata do grupo. E presidenciável, eu fui e governador. Isso, governador tomou uma decisão política. É o que a democracia me permite. Sim. E sendo coerente, o grupo tinha um deputado estadual e eu apoiei o deputado estadual do grupo. Apoiei, botei adesivo, fui para a rua, pedi voto, respeitando a decisão. Agora, tomei a minha decisão política também. A sua também tem que ser respeitada. Tem que ser respeitada. Nosso direito correto do próximo o nosso caminho, eu estava conversando agora com sua mãe, né, sobre a relação de família, entre marido e mulher. Uma relação duradoura em uma família, ela acontece porque o tempo faz com que você respeite o outro como ele é.
com seus defeitos e suas virtudes. E não você tentar moldar as pessoas para algo que você tem na sua cabeça de algo perfeito que você queria. A missão do Espírito Santo, ninguém então, as relações duradouras, elas têm esse processo. Né? Mas para não perder o fio da meada com relação ao que você falou, do atendimento a essa vítima. Aline, a rede de urgência e emergência no nosso país é uma política pública. Sim. Ela é estabelecida por regras e por normativas nacionais. Sim. Alagoas, Palmeira dos Índios, não faz regras próprias de atendimento. Não. Tem que seguir a verticalização. Tem que seguir a verticalização estabelecida. Agora, se essa política, durante muito tempo, esses 8 anos, quanto o município e a gestão lutou para nós termos uma unidade, uma base descentralizada de suporte avançado aqui em Palmeira. Quanto se lutou? E hoje nós temos. Mas existe uma regra que é estabelecida dentro da Rede Nacional de Urgência e Emergência, que se sabe como é que ela deve funcionar. Agora, ela precisa ter eficiência, precisa ser eficiente. Se ela está errando, está pecando em algum canto, tem que se procurar saber o que é que está acontecendo. As respostas têm que ser imediatas. Não se pode você ter, como a gente reclamava na época, nós temos uma pista, uma BR-316 que corta o nosso município. Não era inadmissível que nós não tivéssemos uma unidade de suporte avançado aqui. Sim. Onde o atendimento às vítimas começasse a ser feito por uma unidade de suporte básico. Então, isso foi uma luta da gestão que, graças a Deus, com a ajuda do governo estadual, se conseguiu trazer uma base de suporte avançado para Palmeira. Mas o processo de liberação, ele é estabelecido pela Rede Nacional de Urgência e Emergência. Existem bases que fazem essas bases, são elas que mantêm a centralização do processo de liberação. Porque mesmo com todo esse processo, exatamente, mesmo com todo esse processo, quantos acionamentos são feitos, você sabe muito bem disso, você é uma pessoa muito bem informada, mas Polícia Militar, bombeiros, né, como eles reclamam de acionamentos que são feitos de maneira irresponsáveis. Né? Então, tudo isso tem que ser levado em consideração e, principalmente, dar resposta imediata. Saúde tem que ser resposta imediata. E, principalmente, vítimas, quando você tem vítimas de acidente. Aí é que você não pode demorar. Você não sabe se tem algum trauma que está lá por Você não sabe o que está. Hoje você tem todo um processo. As pessoas, quando chegam lá, tem todo um fluxo que tem que fazer para poder fazer aquele atendimento e dar a oportunidade para que essa vida ela seja salva. Doutor Márcio, além de operadora do direito, radialista, eu também estou concluindo agora em dezembro o meu curso técnico em enfermagem. Muito bem. E eu abracei isso desde quando o Painho começou a necessitar de alguns procedimentos mais especiais, humanização acima de tudo, e sempre gostei desse cuidar. E para mim a saúde é o setor primordial, vamos dizer assim, a base, o alicerce também de qualquer política, porque eu acredito, do meu ponto de vista particular, que a educação tem avanços enormes, apesar de precisar avançar ainda mais, como o amigo até frisa, mas a saúde é algo que transcende qualquer outra questão. Diversos espectadores, ouvintes aqui interagindo conosco, pessoas até perguntando sobre assédio moral, sexual, psicológico, outros lhe abraçando com muito carinho aqui, doutor Márcio. Se a gente for relatar a enormidade de pessoas que estão desejando tudo de maravilhoso aqui na tua pré-campanha, depois o amigo tem acesso direto ao nosso canal do YouTube, pode visualizar. Eu já queria engatar a seguinte pergunta, doutor Márcio. Caso o senhor seja eleito prefeito para 2025 aqui na Princesinha do Sertão, o senhor sabe que também encontrará diversos desafios. Certamente. O que a gente pode citar agora é que isso também nos aflige quanto cidadãos, essa questão dessa multa da Receita Federal que o nosso município incorre, vai apreciar e vai passar pelo devido processo legal, claro, haver a defesa, a contestação, mas isso muito nos entristece, doutor Márcio, porque a gente sabe que o próximo gestor, talvez, que venha arcar com as consequências de 19 milhões de reais, o qual o município foi autuado. Como é que o senhor vislumbra isso também? E sempre retorno, fazendo parte da gestão e como pré-candidato a prefeito, caso seja eleito em 2025, como prefeito também, como pretende lidar com isso? Aline, a primeira coisa que você tem que fazer, como um tudo que você tem que fazer, é procurar saber o processo legal. Certo. Foi feita uma apuração por um órgão responsável, a Receita Federal.
se levantou que existem erros que possivelmente possam ter sido cometidos, e aí vai se dar como aconteceu, volto a dizer, na outra gestão. Eu fui vereador, nós fizemos uma avaliação muito minuciosa, não foi um órgão federal que fez, foi a minha função de legislador que me levou a fazer, fiscalizar. Pedimos documentos, os documentos não foram encaminhados, nós fizemos as solicitações, fizemos os levantamentos devidos, foi levantado que existiam débitos, fizemos as representações no Ministério Público. E aqui ilustro suas palavras. Quando eu assumi a Procuradoria da Câmara, na época, um dos promotores, em minhas idas constantes e reiteradas no Ministério Público, dizia assim: doutora Aline, doutor Márcio Henrique é o vereador que mais representa aqui no Ministério Público, é ele. Porque era o nosso papel. O papel de legislador é esse. E cabe a quem? Ao Ministério Público, que é o guardião das nossas coisas, dos nossos direitos, a investigar se existe ou não erro. E é isso que vai acontecer aí também. A gestão passada teve o seu direito de defesa e certamente o processo legal seguiu. A mesma coisa agora. Se a Receita Federal encontrou algo que precisa ser investigado, se tem notificações, se tem erros, se tem falta de recolhimento, se tem recolhimento indevido, ou se não aconteceu recolhimento indevido, então que se dê à gestão e ao gestor, que é o responsável por todo esse processo, o direito de defesa. E que o processo legal ele seja seguido. Inclusive, uma das perguntas que me foi feita em uma oportunidade é se eu iria colocar o prefeito na justiça. Uma pessoa que assume uma gestão, ele não coloca ninguém na justiça por ele querer, entendeu? Por ele querer. Nós temos quem são, nós temos o Ministério Público, que é o guardião dos nossos direitos, nós temos os procuradores do município, e Palmeira tem 5 procuradores concursados, e ainda tem um procurador, que é de nomeação, livre nomeação, procurador-geral, que é livre nomeação da gestão do Executivo, mas são 5 procuradores concursados que eles estão ali para quê? Para defender o município de Palmeira dos Índios, não é para defender o prefeito ou quem quer que seja. E são essas atuações da Procuradoria do município que vai definir qual é a conduta que o próximo prefeito vai tomar. O próximo prefeito vai tomar as condutas de acordo com isso. O senhor, enquanto vice-prefeito, era sabedor? Não tive. O conhecimento que eu tive também foi através da imprensa. Foi o conhecimento que eu tive. Entendeu, Aline? Então, é um processo legal que se dê a quem tem que prestar e se defender do que se deve defender, e que o processo legal ele seja cumprido, né? Na parte de justiça, na parte civil. Então, que se façam todas as normativas que a lei permite, que a lei exige. O senhor já deve ter uma equipe pré-montada, ou pessoas assim que a gente faz referência quando diz um setor, e como é pré-candidato a prefeito, já vão me direcionar. É possível de uma equipe tributária 2025, isso vai ser fácil de lidar, caso realmente essa multa deva ser paga na sua integralidade? Para o município como Palmeira dos Índios, tirar 19 milhões de reais? Aline, eu tenho certeza que se realmente isso acontecer, os responsáveis eles vão ter que arcar. O município também vai ter. O município ele tem a sua responsabilidade. O que não pode é se inviabilizar uma gestão, né? Então a responsabilidade tem que ser buscada, e o município, se nós assumirmos este desafio, nós vamos buscar a melhor maneira de responder às demandas que nos vão ser exigidas, principalmente com relação a pagamentos, e buscar também a justiça, para que as pessoas responsáveis eles realmente assumam, de uma certa forma, o seu erro. Agora o município vai ter que fazer. O erro aconteceu. Todos nós iremos arcar vamos ter que arcar. Agora eu digo o seguinte: a capacidade que uma pessoa tem de superação, ela é diretamente proporcional ao seu desejo de querer fazer o bem. Né? Então você tem que se superar cada vez mais quando você quer fazer o bem. E é isso que a gente tem no coração. A gente tem a intenção de fazer o melhor por Palmeira dos Índios, em todas as áreas. E nada vai nos impedir de fazer. Você pode ter certeza. Se tiverem as questões legais, você tem que fazer. Se o município for autuado, ele vai ter que buscar uma alternativa de pagamento. Agora vai ter que dizer a sua capacidade de pagamento.
porque ele vai ter que, não pode ir para o calque. E o município estava no calque. Exatamente. Há 2 meses também. Estava no calque. Então, o município ele tem que ter essa capacidade e tem que negociar. Agora, não pode você deixar. E as políticas públicas, eu tenho certeza que quem estiver na parte de gestão e quem estiver na parte da justiça, a gente vai ter que se fazer entender. Se você seguir esse caminho aqui que está se solicitando, a gente não tem como seguir, porque não vai ter como pagar desse jeito. Então, vai negociar. Vamos ter que negociar. Doutor Márcio Henrique, pré-candidato a prefeito de Palmeira dos Índios. Relatório Nacional Criança Alfabetizada. Palmeira dos Índios, 4ª maior cidade do nosso estado de Alagoas, aparece na 85ª posição dentre os 102 municípios do nosso estado. Como o senhor vislumbra também esse fato? Volto a dizer, como eu disse anteriormente, é o avançar ainda mais. Mesmo jeito Estando em 85º lugar, o senhor acredita que avançou? Não, absolutamente. Não, absolutamente. Nós regredimos, é o que eu digo. A gente não precisa só montar ou ter sepulcros caiados. Perfeito, doutor. Não é? Então, a gente precisa ter uma escola. Quem conhece os professores de Palmeira dos Índios sabe da capacidade que esses homens, que essas mulheres têm de transformar vidas. Precisamos saber onde é que nós estamos errando. Quem conhece os professores da cidade sabe da capacidade deles de transformar vidas. Sabe da sua capacidade de querer fazer o seu melhor. Nós temos hoje escolas e creches com estrutura física muito melhores. Mas por que é que essa resposta não está aparecendo? Onde é que está o erro? É na capacitação? Está faltando capacitação? Qualificação? Não é? Está faltando algo mais moderno que está se fazendo em algum canto que nós não estamos conseguindo fazer aqui? Não é? Eu digo, Aline, tem coisas que nós precisamos ver a experiência que outros municípios têm e que conseguem alcançar melhores resultados para que nós possamos repetir. E na educação existem coisas, por exemplo, a inteligência artificial hoje está sendo utilizada em tudo, em massa. Você é uma pessoa muito informada, um jornalista muito informado, e você sabe a quantidade de jovens que estão tirando a sua própria vida. Lamentavelmente. Então, hoje nós temos plataformas de inteligência artificial que já está sendo utilizada, já estão sendo utilizadas nas escolas públicas no Nordeste, em alguns municípios, onde você consegue identificar, através de questionário, através de estudos, quais são as crianças que têm tendência a querer tirar a sua própria vida. Houve uma audiência pública semana até passada aqui em Palmeiras, lamentavelmente, nem o próprio Poder Legislativo se fez presente, e a gente até deu uma força total, o jornalista Giovan Bejuini. Isso entristece também. Exatamente, porque é um processo. Eu trabalho nessa área, eu sou médico legista e vejo isso muito. Reiteradamente. Exatamente. Então, o que eu estou querendo dizer é que existe tecnologia. Onde é que nós estamos pecando para estarmos nessa posição de alfabetização? Então, a gente trazer essa tecnologia. E isso é só um exemplo que eu estou dando. Porque isso influencia muito no desempenho dos nossos jovens. Saber o que passa dentro da cabeça desses jovens. Para que eles estejam, uma pessoa que sai de casa e que tem na sua cabeça esse desejo de tirar a sua própria vida, de pôr fim à sua própria vida, é uma pessoa que não está preparada para receber informações, para poder crescer, para poder progredir. E se você não faz um trabalho de base, você não vai nunca conseguir com que essa pessoa atinja os objetivos que você, vamos dizer assim, gestor quer. Mas, na verdade, o que a gente tem que fazer é uma política que venha a salvar vidas. E o que eu digo é isso, é trazer, do mesmo jeito que eu disse na saúde, nós temos hoje plataformas que permitem que nós possamos fazer, desde a marcação de consulta até marcação de exames, utilizando a tecnologia e dando mais conforto para as pessoas, dando às pessoas a oportunidade de ter nas suas mãos o melhor da tecnologia. Por que é que o serviço público não pode ter o melhor que a tecnologia hoje faz? Por que é que você, hoje, por ter um convênio ou poder pagar uma consulta particular, você pode acessar o link de um consultório e marcar a sua consulta, ir lá na hora marcada, fazer o seu atendimento, sair dali e marcar a sua... Por que é que o usuário do serviço público, ele não pode vislumbrar isso para a sua vida também? Por que é que ele não pode? E nós temos hoje condições de fazer isso.
A mesma coisa eu trago para a educação. Aí a gente tem hoje a condição de fazer uma avaliação geral e fazer com que estes nossos profissionais, professores, educadores, de uma maneira geral, os funcionários que estão nas escolas, essas pessoas elas possam dar o seu melhor e o município ele ter essa força e esse poder de entregar as ferramentas da melhor maneira para que eles possam exercer a sua atividade. Então, absolutamente, estar nessa posição é uma situação triste para o nosso município. Nós somos a 4ª ou a 5ª potência do Estado, não é? E nós estamos em uma posição de municípios que têm muito menos condições do que o nosso e que estão tendo um desempenho maior. O que é que estão fazendo que nós podemos fazer e eu tenho certeza que nós temos a capacidade de fazer. Doutor Márcio Henrique, em termos de poder legislativo, uma vez que o senhor também já atuou por um mandato como vereador e era um dos mais atuantes, e era a oposição, a gestão da época também, me recordo que quando assumi a Procuradoria da Câmara, tinha entrado uma ação popular pelo aumento do salário dos edis, e que na época acredito que foi algum advogado com o senhor, algo assim desse tipo, me falha a memória. Mas que no final das contas, para eu ser direto, temos 9 minutos para entrar em cadeia com o padre Reginaldo Manzotti. O senhor estava certo, os vereadores não conseguiram aumentar os salários em decorrência do desrespeito à lei de responsabilidade fiscal na época. Hoje, a Câmara de Vereadores, houve também recentemente algo que despertou a atenção da nossa coletividade, a questão da possibilidade da isenção de taxa de contribuição de iluminação pública, proposta por um edil que diz oposição à atual gestão. E isso confunde muito a cabeça do eleitor. Confunde muito, porque apresentam parâmetros, requisitos legais, permissivos para tanto, a oposição diz que não é legal, que é isso. Como o senhor vislumbra o atual poder legislativo de Palmeira dos Índios, uma vez que já foi vereador, atualmente é vice-prefeito, concorre a prefeito nas próximas eleições, é pré-candidato. O poder legislativo de Palmeira dos Índios, o senhor vislumbra como atuante ou como omisso na nossa atualidade? Eu fui vereador durante 4 anos. Com muito orgulho passei por aquela casa legislativa. E o que é que norteava as minhas ações? Era a Constituição Federal. Carta Magna. Exatamente. Era ela que norteava as minhas ações. Era ela que me conduzia a fazer o comparativo entre as leis municipais, as leis estaduais, saber que estavam em conformidade com a Constituição. Fizemos projetos legislativos, né? Propomos leis para o município, esse era o nosso papel. E esse é o papel do vereador. O que nós percebemos, eu dizia lá na Câmara, quando eu era vereador, que mesmo sendo vereador de oposição, eu era o vereador que mais contribuí para proteger o gestor da época. Por quê? Porque na hora que eu faço uma intervenção, eu posso estar fazendo algo até que ele nem soubesse que tivesse algum erro. E dava a possibilidade de fazer correções. Essa é a atuação do legislador. Quando eu fui candidato a vereador, eu fui a uma reunião que tinha mais de 30 pessoas numa casa. Fiz a minha exposição, como eu sempre faço política, e após terminar, a pessoa que me levou me chamou perto e disse: doutor, gostamos, temos aqui mais de 30 votos, agora eu queria pedir uma coisa ao senhor. Quando o senhor ganhar a eleição para vereador, que o senhor vai ganhar, arranje um emprego para minha filha. São pedidos comuns, acredito. E a minha resposta foi a ele: o senhor me perdoe, mas se eu me propuser a ser um candidato a vereador, que vai prometer um emprego para sua filha, primeiro, no legislativo não tem. São atípica. Exatamente. Então, no legislativo não tem como você dar emprego, porque você sabe que os cargos ali são cargos que têm que ser exercidos por capacidade. Sim. Por capacidade. Foi isso que eu defendi. Que nós pudéssemos ter um assessor de imprensa, pudéssemos ter um advogado. Não é? Foi isso que eu defendi quando eu era legislador. E eu disse isso para ele. Eu não posso prometer um emprego para sua filha, porque se eu fizer isso, eu vou ter que pedir a quem? Ao Poder Executivo. Se eu pedir ao Poder Executivo, por essa relação, eu vou deixar de ter a liberdade de exercer o meu papel de legislador. Nepotismo cruzado. Exatamente. Então, o que foi que ele disse? O senhor vai perder os 30 votos da minha casa? Eu digo: eu vou.
eu vou perder os 30 votos, porque eu prefiro perder esses 30 votos do que prometer ao senhor e depois não poder mais olhar nos seus olhos. Porque o senhor vai me cobrar e vai dizer, olha, como diz no popular, o veiaco ali. Isso. Esse senhor, faltando uma semana, procurou no consultório e me disse que ia dar dos 30 votos, ia me dar 15 votos. Eu agradeci. Ele disse, por quê? Porque eu encontrei um vereador que disse que vai dar o trabalho para minha filha, então vou dar 15 votos para ele e vou dar 15 votos para o senhor. Resumindo a ópera, eu pude andar na rua e olhar nos olhos daquele senhor. Mas aquele que prometeu emprego não pôde, porque ele não deu emprego. É melhor verdade que doa que mentira que engana. Então, exatamente. Então, um não, ele tem que ser um não. Agora você tem que dizer por que você está dando aquele não. E um sim, quando ele tem que ser um sim, tem que ser um sim. Você tem que dizer também isso. Então, voltando à sua pergunta, se a atividade legislativa ela é norteada por uma relação de favor e de emprego, pessoal. Eu não sei, você ouve isso nas ruas, de que vereador tem tantos cargos, vereador tem tantos cargos, outro tem tantos cargos. Vamos ver, existe como provar isso? Mas se existe isso, o Poder Legislativo ele está deixando de exercer o seu papel legítimo, que é de fiscalização e de fazer leis, principalmente. Então, se está acontecendo isso, eu não vou ser responsável aqui de fazer em um microfone como o seu, que tem a audiência que tem, de dizer que eu sei, o vereador fulano tal tem tanto. Eu não sei. Se especula, eu sei o seguinte, eu não tenho. Depois de 10 anos, depois de 8 anos como vice-prefeito, vieram dar uma relação de que eu tinha 10 cargos dentro da prefeitura. Se você olha pelo lado que as pessoas veem a política, eu até me orgulho disso. Mas isso aí não existe. O que eu tenho são 3 cargos no meu gabinete, né? E que foram exonerados e que eu tomei as medidas legais e a justiça deu o seu parecer. Ninguém está sabendo disso. Eu não sou de andar fazendo zoada, porque eu fiz o que o processo legal me permitia. O processo legal, as pessoas, Aline, agora acham que a vida só acontece depois que vai para a rede social. Não, existe a vida real, sim, que existem as leis. E não a vida ilusória. Exatamente. Então, o que eu fiz quando houve a exoneração das 3 pessoas do meu gabinete foi fazer o que o processo legal me permitia fazer. E eu fiz, e a justiça vai responder se eu estou certo ou se eu estou errado. Entendeu? Os outros cargos, 10 cargos que tinha, de pessoas que tinham uma ligação a mim. Um chegou lá por meu intermédio, não é? Porque também foi uma crítica que me fizeram, uma reportagem que eu fiz, uma entrevista que eu dei. O doutor disse que não tinha, depois apareceram 10 cargos. Apareceram não, existem pessoas que têm relação comigo. E não tem como também você ser um político e não ter 5, 10 cargos, isso é mais que normal. Não, mas Aline, o que existe são cargos que fazem parte do processo administrativo do gabinete do vice-prefeito. Existe, para quem não sabe, um vice-prefeito tem seu gabinete, tem seu local de trabalho. Tem seu local de trabalho. E o vice-prefeito, ele tem outras atividades, principalmente um vice-prefeito que tem uma atividade médica como eu tenho. Não é? Eu tenho uma atividade médica. E naquilo que eu posso, eu não vou para um gabinete... O senhor é médico, mas está vice-prefeito. Exatamente. Então, quando eu tenho a minha atividade médica, eu estou no meu consultório, exercendo ela há mais de 30 anos, acolhendo os meus pacientes, e atividade de executivo eu faço visitando, conversando com as pessoas, fazendo visitas e convites que me são feitos, entendeu? Então é dessa maneira que eu procuro agir. Doutor Márcio Henrique, faltam 2 minutinhos, infelizmente, para o nosso fim do bate-papo maravilhoso, sensacional nesta terça-feira. Eu sei que a legislação não lhe permite ser vice de nenhuma outra pré-candidatura, mas desde já lhe pergunto, há alguma possibilidade de o amigo desistir da tua pré-candidatura a prefeito e abraçar outra chapa, outra pré-candidatura? Há possibilidade também de... queria saber a tua opinião, já estamos encerrando, mas acerca das demais pré-candidaturas existenciais e lançadas até então aqui na Princesinha. Aline, eu estou seguindo um preceito que existe na legislação eleitoral. Eu sou pré-candidato a prefeito. E fiz um planejamento para definir se eu vou ser candidato a prefeito ou não. Estou concluindo esse planejamento. Nós temos uma pesquisa que foi feita de maneira clara, segura,
onde o Instituto foi contratado para fazer uma pesquisa de mostrar a realidade, né, uma pesquisa de consumo interno, não vai para divulgação, onde vai dizer se o Dr. Márcio ele é viável politicamente ou não. Perfeito. Então não sou eu que vou dizer, eu estou ouvindo o povo. Se a minha candidatura surtir, a minha pré-candidatura, ela trouxer os efeitos que nós gostaríamos, eu serei candidato a prefeito. Senão, não serei candidato a prefeito. Isso é a norma legal que me permite. É a norma legal que me permite. As pessoas têm a liberdade. Eu não posso forçar ninguém a querer votar em Dr. Márcio. Dr. Márcio todo mundo conhece. Mas pode ser que as pessoas não me vejam como um bom candidato a prefeito. O que é que eu vou fazer? Sim. Então, a minha decisão ela não vai passar por ninguém, vai passar primeiro pelos princípios que eu acredito e por que é que eu estou lutando por isso e saber qual a resposta que vem da rua. Certo. Então, essa resposta vai ser dada. Dr. Márcio não sendo candidato a prefeito, sim, não posso mais ser candidato a vice-prefeito, mas eu acho que já cumpri meu papel, sim, Dr. Márcio será um eleitor. Um eleitor, um cidadão que vai se colocar, como eu sempre coloco e peço às pessoas, para ouvir, conhecer, olhar o currículo dessa pessoa e eu poder definir se essa pessoa tem capacidade ou não de fazer a gestão que eu quero, ou que eu desejo, ou que cada cidadão deseja para a Palmeira dos Índios. É essa a minha posição. Caso o senhor não saia candidato a prefeito, o senhor abraçará qual chapa? Nenhuma chapa. Eu vou observar as chapas. Vou observar os candidatos a prefeitos que irão, os pré-candidatos, que irão concretizar a sua convenção, através de sua convenção, se são ou não candidatos. Essa vai ser a minha posição dentro do processo democrático de direito que o eleitor tem de conhecer e votar. É isso que eu vou fazer. É isso que eu vou fazer de maneira muito bem clara e com a consciência tranquila. Como cidadão, como cristão, eu cumpri o meu papel. Eu cumpri o meu papel. Estou cumprindo o meu papel. Até dia 5. Nós temos uma convenção marcada do meu partido para o dia 5. Agora, se eu vou ser candidato ou não, vai depender deste planejamento que nós fizemos, que me permitiu trabalhar numa pré-campanha naquilo que eu pude trabalhar. Eu sou um profissional, eu não posso sair do meu consultório, primeiro porque os meus pacientes precisam de mim. Com certeza. Precisam de mim. E depois, eu preciso também do meu consultório. Muito bem. Então, a partir daí, eu fiz um planejamento de pré-campanha, trabalhei, estou trabalhando na minha pré-campanha, e vou observar, dentro do planejamento que nós fizemos, estabelecido esse planejamento, qual vai ser a resposta. É isso daí. Doutor Márcio, eu quero lhe agradecer imensamente sua participação aqui conosco nesta terça-feira, dia 30 de julho. Lhe desejar toda a boa sorte do mundo, que Papai do Céu continue a lhe abençoar dia após dia, não somente ao senhor, toda a sua família. Retransmita meu abraço carinhoso à sua digníssima esposa, minha amiga particular, a Sandra. Que Deus lhe abençoe e o Espírito Santo lhe ilumine em todos os seus atos e decisões. Gratidão é a palavra de ordem.